consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, na presença do Rei, tua glória está aqui, seu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, vacinado estou. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé
homem. A nossa fé não está nas coisas materiais. A nossa fé está no Senhor, no nosso Deus, no grande Deus, no grande eu sou. Que os céus fechados se abram nessa noite. Que os céus fechados se abram nessa noite. Você pode declarar isso na sua casa. Que os céus fechados venham se abrir nessa noite. E que a presença do Senhor seja real. Seja real aqui neste lugar, aí na sua casa. Que os céus fechados se abram. Abram os céus nessa noite. E que se abram os céus, Senhor. E que se abram os céus, Jesus. A nossa fé está em Ti, Jesus. Aleluia. E que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no grande Deus. E que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Declare isso bem forte. E que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Aleluias. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom que você está aqui adorando ao Senhor com a gente, exaltando o nome do Senhor. Nós decidimos fazer este momento de adoração. Talvez durante essa live, esses momentos que nós teremos aqui, talvez você veja uma série de erros técnicos, porque nós não somos profissionais da música, mas nós decidimos nos reunir aqui para adorar ao Senhor, porque nós somos adoradores. Nós somos adoradores ao Senhor. Eu te convido nesse momento, se você puder, entra para o seu quarto e tira esse momento para adorar, para exaltar ao Senhor, para rasgar o seu coração diante dEle, para se derramar. O Senhor, Ele quer falar conosco nessa noite. O Senhor deseja esse momento de intimidade conosco nessa noite. Não perca essa oportunidade. Entre para o seu quarto, feche a sua porta e se derrame diante dEle. Adore ao Senhor conosco, exalte a Ele. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai batizar vidas com o Espírito Santo. O Senhor Jesus vai renovar a unção sobre vidas nessa noite. Vidas serão despertadas. Fica à vontade para adorar ao Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Oh Deus, se você está com sua alma agora quieta, preocupado com alguma coisa, eu te convido agora a descansar no Senhor. Colocar nas mãos daquele que tem todo o poder, que está no controle de todas as coisas. Dizer para sua alma: quieta minha alma, eu confio no Senhor. Eu ainda o louvarei porque Ele é o meu Deus. Descanse no Senhor e seja na dependência dEle. Aquieta minha alma,
meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Meu coração ouvir tua voz. Queremos te ouvir, Jesus. Queremos te ouvir, Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Então peça para o Senhor: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O vento não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, o tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, o tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima
você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aleluias. Que possamos confiar e acreditar nesse amor que nos preenche, nesse amor que inunda o nosso ser, nesse amor que um dia entregou a sua vida ali naquela cruz para nos salvar, esse amor que não olhou barreiras. Obrigado, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem enxugar. Oh, chame a presença do Senhor aí onde você está. Chama a presença do Senhor. Abre o seu coração para Ele. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
estavam todos reunidos ali. Oh Deus, derrama o teu poder, derrama o teu Espírito Santo, Jesus. Faz de novo, faz de novo. É o clamor do teu povo, faz de novo, faz de novo. Nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós precisamos ser renovados, ó Deus. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da tua presença em nossas vidas. Esse é o clamor do teu povo. Esse é o clamor do teu povo, Jesus. Esse é o nosso clamor nessa noite, Deus. Glória ao Senhor. Jesus, por não olhar, ó Deus, para as nossas falhas, para os nossos erros, por se entregar por amor de nós. Obrigada, Jesus, obrigada. Não somos merecedores e o Senhor nos amou, o Senhor nos ama, e esse amor nos chama nessa noite, nos chama para o encontro real com Ele, nos chama para mais intimidade com Ele. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Receba a nossa adoração, antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala montanhas. Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me traz luz para as sombras, escala montanhas. Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala montanhas. Pra me encontrar, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Talvez você chegou nessa live aqui agora, um amigo te enviou esse link. Talvez você estava aí olhando no Instagram, no Face, no YouTube, encontrou por acaso essa live. Eu quero te dizer que não é por acaso que você está vendo esse vídeo. Eu quero te dizer que Jesus te ama, e Jesus te ama, e Jesus te chama nessa noite para um encontro real com Ele. Talvez você esteja vivendo uma vida vazia. Talvez haja no seu coração aquele vazio que nada preenche. Relacionamentos não preenchem, drogas não preenchem, bebidas não preenchem, amigos não preenchem. Eu quero dizer que só quem preenche esse vazio é Jesus. Aleluia. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma religião, não. Eu estou te convidando nessa noite a abrir o seu coração para esse amor tão grande, esse amor que quer estar com você.
A nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira. Mas Jesus, Ele te dá a esperança de uma vida eterna ao lado dEle. Ele veio a essa terra, Ele morreu na cruz, Ele se entregou para que hoje, eu, você, nós tivéssemos a oportunidade de viver uma vida eterna ao lado dEle. Eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama. Abra o seu coração para Jesus essa noite. Ele quer ser seu amigo. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te transformar. Se nesse momento você deseja abrir o seu coração para Jesus, você pode escrever aí no chat agora: eu digo sim para Jesus. Eu digo sim para esse amor. Eu digo sim para Jesus. Escreva agora aí no chat: eu digo sim para Jesus. Você nunca mais estará só. Feche os seus olhos. Faça essa oração comigo nesse momento. Diga: Jesus, eu abro meu coração para Ti neste momento. Eu te peço, Jesus, entre no meu coração. Eu te aceito como meu Salvador. Eu declaro que Tu és o Salvador. Vem morar no meu coração, Jesus. Jesus, Ele quer te dar uma novidade de vida. Abra o seu coração para Ele. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Ele está te chamando hoje. Esse amor te chama hoje. Esse amor te atrai. Esse amor te chama. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Eu digo sim para o Senhor. Abra o seu coração para Ele, para esse impressionante amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer a cada dia mais. Tu és o nosso amado. Meu orgulho me
nosso amado. Esse é o nosso amado Jesus, a quem nós amamos. Ele que preenche o nosso coração. Nesses dias anteriores, no início dessa semana, nós muito atarefados com todo o projeto que nós estamos envolvidos de evangelismo, com o projeto hoje dessa programação. E de repente, no início da semana, eu comecei a passar muito mal. Comecei a passar mal, e de algo que já vem há algum tempo já, e eu comecei a passar mal. E eu falei com o Senhor, falei: Senhor, o Senhor sabe, essa semana é uma semana que nós estamos tão envolvidos, tão atarefados com as coisas da tua obra, e essa é uma semana que eu não posso passar mal, eu não posso ficar doente. E era um dia de culto, e eu vim falando com o Senhor que eu não ia deixar de vir no culto por causa disso. E no carro eu vim falando com o Senhor que eu acreditava que Ele era o mesmo Deus de ontem, que Ele é o Deus que não mudou, o mesmo Deus que operava milagres no passado, Ele opera milagres hoje. E eu vim falando com o Senhor, falava com Ele que eu acreditava, eu confiava que Ele era um Deus, que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele era capaz de me curar, de me restaurar. Mas que eu, assim como diz aquele hino, eu não o adorava pelo que Ele faz, mas eu adoro ao Senhor pelo que Ele é. E se não fosse da vontade do Senhor me curar naquele momento, que o Senhor pudesse me dar forças, me ajudar para que eu conseguisse atendimento médico, porque o remédio que eu precisava era só com atendimento médico que eu ia conseguir comprá-lo, só com receita. E eu vim para o culto, e nós ministramos o louvor, e o Senhor, Ele restaurou a minha saúde de uma maneira sobrenatural, arrancou todos os sintomas, todas as dores, me restaurou por completo. E eu pude lembrar de uma palavra que a missionária Marcela uma vez me disse, que as nossas lutas a gente vence com oração, com o joelho em terra. É assim que nós lutamos as nossas guerras, é assim que nós vencemos, quando nós nos colocamos 100% na dependência do Senhor. Ele nos dá a vitória. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma dor, eu não sei se para o seu caso os médicos já disseram que não tem solução, que não há cura, que não há remédio. Mas eu vim te dizer que nós servimos um Deus que é o grande eu sou, que é o Jeová Rafá, que é o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que ressuscita mortos. E Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele não mudou, Ele não mudará jamais. E Ele nos ama, e Ele nos ama, e Ele sara a nossa dor, seja dor física, seja alguma dor emocional, seja no seu coração. Nosso Deus, Ele cura, Ele sara qualquer dor, Ele é o médico dos médicos. E é assim que nós lutamos as nossas guerras e nós vencemos, mesmo quando parece que nós estamos cercados por todo lado. Assim como o profeta Eliseu estava ali, e ele estava cercado por um grande exército, e ele pediu ao Senhor: Senhor, abre os olhos deste moço, deste servo, para que ele veja o quão numeroso é o exército celestial que está aqui neste lugar. Eu quero dizer que você não está cercado, você está guardado pelo Senhor. Mesmo que a situação esteja difícil, o Senhor está ao seu lado, está com o seu exército ao seu lado. Lute as suas guerras de joelho, lute as suas guerras de joelho. Assim que eu luto as minhas
ti. Assim que eu luto minhas guerras, eu te convido nessa noite. Assim que eu luto minhas guerras, lute as suas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu te convido nesse momento. Se você está lutando agora uma guerra, se você está agora no meio de uma guerra, eu te convido nesse momento a dobrar os seus joelhos. Não importa onde você está, não importa a pessoa do seu lado. Só você sabe a luta que você passa. Só você sabe do que você precisa. Eu te convido nesse momento a dobrar os seus joelhos. E de joelhos dobrados começar a clamar o Deus Todo-Poderoso. O Deus que não mudou. O Deus que não mudou. O Deus que confia. O Deus que nós confiamos. O Deus que continua mesmo. Estou cercado, mas sou guardado por ti. De joelhos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga mais uma vez. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Chama a existência agora aquilo que não existe. Chama a existência agora o seu milagre, a sua cura que você precisa. Chama a existência. É um milagre na sua vida financeira. Chama a existência. Chama a existência agora os seus sonhos que morreram. É a sua vida ministerial que precisa agora de ser avivada. Chama a existência. O Deus de milagres, o Deus de milagres está aí na sua casa. Lute essa guerra. Se coloque agora em posição agora de batalha. E contemple o exército celestial agora em volta de você. Contemple agora o exército do Senhor ao redor da sua casa, da sua família. Oh Deus, é assim que nós lutamos. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras.
Exalte, exalte o nome dele. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Santo tu és, Jesus. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Estamos alegres e satisfeitos pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nesse momento, momento da nossa live, vamos dar uma pausa no período de louvor para que possamos ministrar um pouco da palavra. Amém. E Deus, nesse momento, aí onde você estiver, seja no ônibus, seja no trabalho, seja em casa, aonde você estiver, eu queria te levar você, seu pensamento, a sintonizar no trono de Deus. Amém. Porque o Senhor, Ele tem mais ainda para fazer nessa noite. Já falou muito aos nossos corações através desses louvores e irá falar poderosamente através da palavra. Amém. Eu queria que, se você tiver oportunidade, onde você estiver, que acompanhar na palavra do Senhor, se você não estiver com a Bíblia próxima, às vezes você está no ônibus, talvez está em algum lugar que não tem acesso, eu queria que você fechasse seus olhos, acompanhe comigo a palavra, amém? Deixa a palavra do Senhor cair no teu coração. Nós vamos ler lá no livro de Ezequiel 47, versículo 3, 4 e 5, amém? Ezequiel 47, versículo 3, 4 e 5, amém? A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel e ela tem poder para mudar vidas. E eu tenho certeza que se você sintonizar nessa palavra, se você permitir essa palavra entrar no seu coração, você vai ver o que Deus vai fazer através dela na tua vida, amém? Nós estamos nessa live por tema intimidade. É momento de aumentarmos a nossa dose de intimidade com o Senhor, aumentar o nosso nível de intimidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele está à porta e bate, Ele está voltando, Ele está aí qualquer hora nos chamar ao encontro dEle, e Ele quer realizar algo grande ainda nesses últimos dias. Então é necessário nós nos atentarmos, aumentar o nosso nível de intimidade com o Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida nesses últimos dias, amém? Ezequiel 47, versículo 3, 4 e 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, amém? Eu queria que mesmo onde você estiver, se você estiver, como eu disse, no ônibus, se você estiver no trabalho, no carro, se você estiver em casa, até você em casa mesmo, preste atenção nessa palavra que nós vamos ministrar nessa noite. É uma palavra de consolo e mais uma palavra de exortação. Porque, irmãos, quando nós lemos no livro de Ezequiel, essa visão que o profeta teve, eu comecei a meditar com o Senhor, e o Senhor começou a falar ao meu coração que aquelas águas, elas representavam o Espírito Santo de Deus. Naquela visão ali, aquela água, quando aquele homem levou Ezequiel a andar, aquela água, ela representava o Espírito Santo de Deus. E o homem ali estava buscando o Espírito Santo de Deus. E naquela visão Deus levou Ezequiel em 4 etapas. Então vamos parar um momento, vamos meditar um pouco fora da palavra para você entender. Pensa comigo agora, o que é intimidade? Porque essa visão, ela levava Ezequiel a ver que ele estava passando por uma fase, por várias fases, por um processo. E ele começou a primeira visão ali com água nos tornozelos. E eu vejo Deus nos mostrando que aquela água era o Espírito Santo, mas para acessar aquela água era necessário ter intimidade. E Deus mostrou a Ezequiel 4 níveis de intimidade. E eu queria que você, nessa noite,
permitisse o Senhor, o Espírito Santo falar em teu coração, em qual dessas etapas você se encontra. Porque, irmãos, você, queira ou não, você está num processo. Seja um processo bom ou um processo ruim, a nossa vida ela é feita de processos, de etapas. Assim como os anos da nossa vida, com o passar dos anos nós vamos tendo experiência. Uma criança de 5 anos faz coisas que uma de 10 não faz. Uma de 10 faz coisas que uma de 15 não faz. Um jovem já de 20 anos, ele não faz mais o que ele fazia com 5 anos. Porque ele foi vivendo de um processo, e esse processo foi dando a ele experiência, e essas experiências foi fazendo com que ele andasse, seja experiências ruins ou experiências boas, mas tudo na nossa vida é um processo, e assim também é com Deus. A nossa vida, irmãos, ela é um processo. Ah, mas eu estou assistindo aqui, eu não sou evangélico. Ah, eu sou simpatizante. Ah, eu já tive contato com a palavra, mas não levei a sério. Não adianta, irmãos, a nossa vida nesse mundo, ela é um processo, seja nas mãos de Deus, ou seja nas mãos do inimigo. Se você ainda não aceitou Jesus nessa noite, eu quero te convidar a aceitar, porque você está vivendo um processo, seja na mão de Deus, ou seja na mão do inimigo. A sua vida, ela não para, ela não estagna. Se hoje você tem 20 anos e um dia, amanhã você vai ter 20 anos e 2 dias. O tempo ele não para você decidir o que você quer, ele caminha. E com o tempo vem esse processo. Seja ele trabalhado por Deus, ou seja ele trabalhado pelo inimigo. Mas você que pegou essa noite esse celular para acompanhar essa live, como a pastora Sheila ministrou aqui, não foi em vão. Deus marcou uma decisão com você nessa noite. Então, irmãos, voltando na palavra, Ezequiel viu ali 4 processos de intimidade que levava a uma experiência com o Espírito Santo, que era a água ali representada por aquele rio. E a primeira experiência que ele teve, a água estava no tornozelo. Não havia ainda abundância de água, a água estava no tornozelo, na parte de baixo da perna. Quando nós temos o primeiro encontro com Deus, ou talvez quando nós não nos entregamos totalmente ao Senhor, quando nós entramos na casa do Senhor, mas não nos entregamos 100% a viver o que Deus tem para nós, nós temos uma pequena experiência com o Espírito Santo. A água começa a ir no tornozelo. A água no tornozelo, irmãos, você tem a experiência, a água está ali, mas quem ainda está no controle é você. Você ainda está com os pés firmes na terra. Muitas vezes na nossa vida é assim. A água que é o Espírito Santo, ela começa a entrar na nossa vida, mas a insegurança de nos entregar totalmente ao Senhor, ela começa a nos deixar limitados, presos ainda na terra. Porque quando Ezequiel viu aquela visão que a água estava no tornozelo, havia um contato com a água, mas ele ainda tinha domínio do seu corpo, os seus pés ainda estavam firmados na terra. Eu não sei o que você está passando, mas talvez o que você está passando é porque você teve uma pequena experiência e não se entregou totalmente, não buscou ter mais intimidade com o Senhor. Ah, eu quero, mas eu quero do meu jeito. Eu gostei demais, é bom demais ter intimidade com o Senhor, provei e gostei, mas eu ainda quero estar no controle da minha vida. Eu ainda quero estar firmado aqui no mundo, na terra. Essa foi a primeira visão de Ezequiel. Águas que davam no tornozelo. Ali ele ainda tinha controle total da sua vida. Você está começando a entender o que Deus tem para a sua vida nessa noite, essa live intimidade. Deus quer te levar num nível mais alto. Deus quer que você perca o controle da sua vida para Ele poder controlar ela. Então ali aquela primeira visão, aparece o homem e leva Ezequiel numa segunda visão. E aquela segunda visão a água já está mais alta. Aquela segunda visão a água já está no joelho. Já está mais alta. Mas irmãos,
Às vezes, irmãos, nós temos uma pequena experiência, não nos entregamos totalmente. Deus nos leva a viver outra experiência maior por amor da nossa vida, para que nós possamos nos entregar mais. Mas nós nos limitamos porque nós temos medo. Enquanto eu estou controlando, eu consigo. Mas se eu não controlar mais, o que é que vai acontecer? Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite: não queira o controle da sua vida para você, porque a sua vida ela é de Deus. Aquele que é o dono da vida é o Senhor. Então, a segunda visão de Ezequiel, as águas estavam nos joelhos. Já tinha um contato, uma experiência com o Espírito Santo. Porque, irmão, quando nós falamos de intimidade, não há como falar de intimidade sem falar de Espírito Santo. É Ele que te dá o caminho, é Ele que te leva, é Ele que te conduz, é Ele que te sustenta, para que você possa cada vez mais buscar intimidade com o Senhor. Eu vou ser rápido, porque o nosso intuito aqui não é delongar na palavra, mas é que Deus possa encontrar seu coração aí uma terra fértil, e te levar a meditar, a raciocinar, a pensar o que você tem vivido, o que você tem feito com a vida que o Senhor te deu. Deus quer ter intimidade com você nessa noite. Então o homem ali na visão representado leva Ezequiel a uma terceira fase. E como eu disse no início, irmãos, um processo. Águas no tornozelo, águas no joelho, e agora na lombar, na cintura. Já estava um pouco mais íntimo, mais alto. A água já não estava mais, os pés não estavam tão firmados mais na terra, no chão. Porque a água na cintura você já está metade, mas ainda está dividido. Talvez você tenha vivido com o Senhor há algum tempo, teve algumas experiências, e a água está na cintura. O Espírito Santo começou a te inundar e você ficou com medo. Só que o interessante, irmãos, que no tornozelo não dá para mergulhar. No joelho você pode tentar mergulhar, mas você se machuca. Agora, quando a água está na cintura, você pode mergulhar. E é o perigo que nós corremos de muitas vezes viver experiências com o Senhor, e Deus nos leva a viver uma experiência tão boa que nós acostumamos ir lá dar um mergulho e voltar, ir lá viver uma experiência e voltar. Não nos entregamos por total. O Senhor não te chamou para viver dividido, mas o Senhor chamou para se entregar a Ele 100% na totalidade. Quando a água está na cintura, irmãos, quando o Espírito Santo está começando a te inundar, mas você ainda está se contendo, é porque talvez você está atrás só da mão do Senhor. Você não está atrás da face do Senhor. E o que nós vivemos nesses últimos dias de igreja é muito fácil você ver. Pessoas que acham que por dedicar, eu vou viver na casa do Senhor, eu vou fazer porque Deus vai me prosperar. Eu vou viver na casa do Senhor, vou cumprir todos os mandamentos do Senhor, vou me dedicar ao Senhor porque Deus vai me dar tudo que eu preciso. Está atrás da mão do Senhor, mas não é da face do Senhor. E é necessário, irmãos, nós aumentarmos o nosso nível de intimidade, para que nós possamos parar de correr atrás da mão do Senhor, mas ir atrás da face, ver a Deus face a face. E para isso é necessário aumentar o nível de intimidade. Porque quando você está, irmãos, com uma visão ali de Ezequiel com água na cintura, tá bom, porque o calor ainda não te faz sentir desconfortável, tá bom. Se te incomodar muito o calor, você vai lá, dá um mergulho e volta. Quando a água começar a secar, você vai lá, dá outro mergulho e volta. Tem pessoas que vivem assim com o Senhor. Deus me deu um recurso agora, eu vou esperar acabar, quando acabou eu vou atrás de novo. Vivo uma experiência com Deus hoje, outra daqui 6 meses, daqui 1 ano, porque só vai atrás do Senhor quando precisa. Então no Espírito Santo não abandona a vida dessa pessoa ainda. Eu te convido a fazer um raciocínio nessa noite. Como você tem vivido com o Senhor a sua intimidade? Porque, irmãos, não confundam, intimidade é diferente de prazer. O prazer ele acaba. Você vai lá, busca o prazer, ele acaba. Daqui a pouco você busca o prazer de novo. E o prazer
as coisas que te dá prazer pode ser substituída. Hoje um carro de 5 mil reais me dá prazer, amanhã eu já acostumei com ele, eu tenho que buscar um de 10. Tive prazer nele, agora não, eu quero um de 15. É uma busca inconstante pelo prazer. Mas a intimidade não. A intimidade, você sente a ausência da intimidade. Só para você entender, eu tenho prazer de servir a Deus. Deus não quer que você tenha prazer de servir a Ele. Deus quer que você sinta falta de servir a Ele. Que você olhe e fale assim: hoje eu orei só 5 vezes, eu estou sentindo falta de orar 10 com Deus. Agora quando você serve a Deus por prazer, nossa, Deus, foi tão bom esse minutinho que eu fiquei aqui com o Senhor, de noite tem mais. Não sirva a Deus por prazer, não deixa somente a água na cintura, não deixa o Espírito Santo na sua vida só quando você precisa de consolo. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é meu consolador. Ele é meu consolador, Ele tem que estar atrás de você. Mas o Espírito Santo, Ele só entra 100% na sua vida quando você aumenta o nível de intimidade. E não existe intimidade sem renúncia. Não existe intimidade com água no tornozelo, porque você está firmado ainda na terra. Não existe intimidade 100% com o Senhor, com água no joelho, com água na cintura. Mas aí o homem leva Ezequiel até a última visão, e foi uma visão maravilhosa. Ezequiel olha um rio que já estava cheio, e já não dava mais no tornozelo, já não dava mais no joelho, já não dava mais no ombro. Esse rio, ele era profundo e só dava para atravessar a nado. Sabe o que Ezequiel viu nessa visão? Que quando ele começou a ver cada nível de intimidade com o Senhor, chegou no último nível, que ele não podia mais estar com os pés no chão, porque um rio profundo, irmãos, você não consegue acessar o fundo dele, você não consegue firmar seus pés na terra, você fica totalmente na dependência da água. Você está nadando, você não consegue ver o fundo, você fica na dependência 100% da água. Você não pode nadar de roupa pesada, porque a roupa pesada corre de você afogar. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Não adianta você querer aumentar o nível de intimidade com o Senhor sem renúncia, carregando coisas suas, mágoas, carregando preconceitos. Quando o nível aumenta, irmãos, ou você se joga e fica na dependência da água, ou você volta lá para ela no tornozelo, para você ter controle, pé firme na terra, no mundo. Deus te chamou nessa noite para se jogar na água, nas profundezas. Irmãos, e o mais interessante é que quando o Senhor, Ele vive, passa a conviver, a viver com você, Ele te dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele te leva a uma dependência. E quem não renuncia para viver uma intimidade com o Senhor, começa a ter abstinência, irmãos. Você sabe o que é dependência? A pessoa ser dependente de algo, olhar e não poder ter, ele começa a ter abstinência, eu quero, ele começa a sofrer. É por isso que talvez você está sofrendo, porque você já experimentou do Espírito Santo, mas não renunciou a você mesmo, não buscou aumentar o nível de intimidade, e agora você sofre. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele visita você, mas Ele não mora com você, Ele não está na constância da sua vida. Como a pastora Shirley disse aqui, se Deus curasse ela estava aqui. Se não curasse, Deus ia dar força para, mesmo passando mal, ela está aqui louvando ao Senhor. Renúncia, renúncia e renúncia. Não existe intimidade sem renúncia. Deus, irmãos, Ele te ama. Você que está assistindo essa live, Deus não te chamou para ser mais um, não. Já tem tantas pessoas que servem a Deus. Não, você é o único. Entra no íntimo do Senhor, para que você possa compreender por que o Senhor diz que você é único. Porque na face da terra, no meio desse formigueiro humano, só você tem seu polegar com essa digital. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele te trata como a menina dos olhos. Até os fios de cabelo que existem na sua cabeça, Deus sabe a quantidade. Então por que esse carinho de Deus, esse cuidado
no meio de um formigueiro humano que é o mundo, Ele escolheu você único. Sabe por quê? Porque tem um propósito, um projeto de Deus para a sua vida. Cabe a você escolher participar desse processo ou passar uma vida toda lamentando o que eu poderia ter feito. Ah, por que eu não fiz assim? É só intimidade com o Senhor que vai te dar direção. Mas para ter intimidade é necessário ter renúncia. Ou você sai da água do tornozelo e pula no rio de uma vez, ou você vai ficar vivendo experiência com Deus e com o mundo. E esse processo ele vai deixando marcas. Viva com o Senhor, se dedique 100% ao Senhor. Renuncie a si mesmo, comece a viver na dependência 100% de Deus, e você vai começar a ver as coisas ficarem claras para você. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer na dor de ninguém. Mas como eu disse no início, você está participando de um processo. Seja ele doloroso na mão do inimigo, ou seja ele em amor e misericórdia nas mãos de Deus. Escolha nessa noite. Deus te chamou a elevar o nível de intimidade. Ah, mas eu já sirvo a Deus. Ah, mas eu já estou na casa do Senhor. Aumenta o nível de intimidade. Nós vivemos os últimos dias na face da terra. O Senhor está voltando. E para entender o que o Senhor quer para essa terra, para esse mundo, nesses últimos dias, é necessário você entrar no íntimo do Senhor. E para isso é necessário ter renúncia, é necessário ter oração, é necessário pagar um preço. Porque o Senhor, Ele quer saber se você realmente está decidido a viver com Ele por prazer ou por intimidade. Você quer buscar a mão do Senhor estendida ou a face dEle? Não esqueça, irmãos, já está chegando ao final. Como eu disse, a palavra é breve. Que essa live, a intenção não é ter uma palavra prolongada, mas sim te levar a ter um encontro com o Senhor, seja através do louvor, seja através da palavra. Nós vamos voltar na live com os louvores, mas é necessário você deixar seu coração aberto para essa palavra. Aumente o nível de intimidade. Saia da água do tornozelo, saia da água do joelho, saia da água da cintura, mergulhe no rio do Senhor. O Senhor está te dando a oportunidade nessa noite de mergulhar no rio de água viva que é o Senhor. E lá nesse rio vai ficar suas mágoas, suas angústias, seus preconceitos, suas dores, e você vai sair de lá renovado. Viva a intimidade com o Senhor. Não deixe a distração, não deixe o inimigo, o mundo te tirar do propósito, do projeto que Deus preparou para você. Eu queria que onde você estiver, você fechasse os seus olhos. Eu vou fazer uma oração com você, mas eu não posso fazer o que você pode. O que eu posso é profetizar, é ministrar na sua vida, mas daí para frente é com você e Deus. Então abra o teu coração para o Senhor nesta noite. Entregue um coração sincero diante do Senhor. Não importa o que você tem vivido, o que você tem passado, Deus conhece a tua vida, e Ele está te liberando perdão nessa noite, está te liberando misericórdia sobre a sua vida. Então ore comigo nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, te adorar, te agradecer por esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu dessas vidas serem abençoadas através dessa live intimidade. Que cada vida que está agora, Pai, orando ao Senhor com o coração dilatado, ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, aliviar esse fardo agora nesta noite, que o Senhor possa levar eles a mergulhar no teu rio de água viva, para que eles possam sair dali limpos, fortalecidos. Nós te clamamos e te pedimos nesta noite, restaura o teu povo, restaura as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Assim como o Bispo Léo disse, a nossa vida com o Senhor, se nós queremos ir mais fundo, nós temos que ter intimidade, guarda para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Entregue o seu coração a Ele. Aleluias. Caminhos, mas te darei a minha canção.
te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e eu irei. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei.
mesmo. Eu sei, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluias. Aleluias. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Aleluias. Vale a pena estar na presença dEle. Hoje nós podemos escolher. Hoje nós temos a escolha, assim como diz um pastor que nós lemos alguns devocionais dele. Ele diz que nós podemos escolher sermos meros mortais ou ter o nosso nome escrito na calçada da fama celestial. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ter intimidade com Ele. Obrigada, Jesus. Tu és tudo que eu quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder.
ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O Senhor tem coisas grandes para te revelar nessa noite. Mas nós só seremos capazes de ouvir o que o Senhor tem para nos dizer se nós entrarmos no secreto do Senhor, se nós nos derramarmos na presença do Senhor, se nós pararmos, silenciarmos as vozes ao nosso redor e ouvirmos a voz do Senhor, a voz que vem do alto. Dizer: Senhor, qual é o teu propósito? Qual é o chamado do Senhor para a minha vida? Qual é o teu propósito, Senhor? Qual é o teu propósito? Nós temos que estar dispostos a ouvir a voz do Senhor. Nós temos que estar dispostos a gastar tempo aos pés do Senhor. Nós temos que estar dispostos a conhecer ao Senhor, a ler a tua palavra, a exaltar o nome dEle, a ter sede de falar com o Senhor. Não tem como ter intimidade com o Senhor se nós não buscarmos conhecer a Ele, não falarmos com Ele. Não tem como. Senhor, nós não queremos ser impostores, ó Pai, ter uma vida artificial, uma vida superficial, mas nós queremos mergulhar mais fundo, mergulhar mais fundo na intimidade com o Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, até sermos cheios de Ti, ó Deus, até sermos cheios de Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós conhecermos ao Senhor, Ele nos encherá com a unção do teu Espírito Santo. Você está preparado para sentir mais o Espírito Santo? Você está preparado para ser cheio do Espírito Santo? Neste momento você está preparado para agora uma chuva de poder na sua vida? Você está preparado agora para o que o Senhor fará? Se você sabe, se você ora em línguas, comece a orar neste momento, porque o Senhor vai te encher. Comece agora a buscar a presença do Senhor. Esse é o momento, essa é a hora. Este é o momento. A unção do Senhor começa agora a encher este lugar. A unção do Senhor começa agora a encher a sua vida, encher as nossas vidas. Haverá batismo com o Espírito Santo neste momento. Abra o seu coração e permita agora sentir a presença do Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Diga ao Senhor, diga para Ele que esse é o seu desejo.
aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Santo, santo é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sempre, amém. Te damos honra, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Continue a exaltar o nome do Senhor. Continue a exaltar o nome do Senhor. Continue, continue, não pare, glorifica, diga que Ele é santo. Seja cheio do Espírito Santo, 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 seja cheio, 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 seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, 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 cheio. Vem incendiar. Coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do
Não se apegue às coisas dessa terra. Nós estamos de passagem. Nós estamos de partida. Há um lar que nos aguarda, há um lar que nos espera. Obrigada, Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber tudo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então és Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou.
Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Aleluias. Você pode declarar isso aí na sua casa, com toda certeza no seu coração, com toda convicção no seu coração, dizer que Ele está voltando. Aleluias. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Nós queremos te agradecer, você que ficou aí com a gente todo esse período, louvando e adorando o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de louvar, de exaltar o nome dEle. Agradecer a Deus por Ele ter me dado o privilégio de estar com pessoas tão especiais como o Ministério Vinho Novo. Nós temos uma equipe aqui que eu louvo a Deus pela vida de cada um, porque eles se empenham, eles fazem. Eu quero agradecer cada um deles que esteve se empenhando para que esse projeto acontecesse. Cada um que se empenhou na decoração, cada um que se empenhou na iluminação. Só Deus para recompensar. E eu peço a Ele que recompense em dobro. Em nome de Jesus, eu ministro as bênçãos celestiais sobre a vida deles. Eu quero te agradecer também por você ter nos acompanhado. Eu quero agradecer também os irmãos lá da Pizzaria Ribeiros, que também está nos abençoando aqui agora. Que Deus continue abençoando, que venha prosperar esse comércio, esse estabelecimento, em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos, vamos orar encerrando. Aleluia. Amanhã nós estaremos aqui louvando ao Senhor às 19 horas, engrandecendo o nome dEle. Senhor, obrigada, Jesus. Pai, não temos palavras para expressar nossa gratidão a Ti.
Obrigada, Deus, porque sabemos que esse projeto nasceu do teu coração. Obrigada, Jesus, por cada um dos meus irmãos que esteve aqui, ó Deus, comigo nessa noite. Cada instrumentista, cada vocal. Obrigado pelos meus irmãos que nos assistiram. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de te louvar, de engrandecer o teu nome, de sentir a tua presença. Obrigada, Jesus, pelos irmãos, ó Pai, lá da Pizzaria Ribeiros, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, a cada dia mais e prosperar, ó Deus, esse estabelecimento. Deus, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, e dedicamos a Ti este louvor, essa adoração, porque só o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Fica conosco, Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti todos os dias. Nós te agradecemos. Que Deus te abençoe. E amanhã nós te aguardamos mais uma vez. Amém? Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Santo é o nosso Deus. O meu nome irá chamar. Se o Rei Está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Glória a Jesus. Amém. Nós estamos ouvindo vozes da técnica. Amém. Eles querem a saideira. Glória a Jesus. Aleluia. Eles querem a saideira, pastora Chico. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora dá um branco assim, some tudo, né? Aqui, olha, a Pizzaria Ribeiro já bateu lá no portão, viu? Pode ir lá abrir que eles estão lá fora, hein? Desperta. Qual, então? Vou pra lá? Eu vou pra lá? Eles estão pedindo eu vou pra lá, então eu vou pra lá. Eles estão pedindo eu vou pra lá, ué. Então vamos pra lá, então. Então vamos pra lá, então nós vamos, tá, juntos. gente? Nós vamos pra lá. Ô, glória. Sai do chão aí na sua casa. Adore e louve o Senhor. Já comprei minha passagem, tô saindo de viagem. Quando eu for não vou voltar. O lugar pra onde eu vou não é interior de Minas, nem pras bandas do Goiás. Mato Grosso é terra boa, mas lá não se compara o que a cidade vem. Eita terra abençoada, quer saber pra onde eu vou? Vou pra Nova Jerusalém. Eu vou pra lá, ai, 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 ai. Eu vou pra lá, ai, 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 ai. O meu pé vai pisar no ouro, Aí eu vou cantar no coro. e gritar e só quem vai lá. Eu vou pra lá, ai, 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 ai. Eu vou pra lá, ai, 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 ai. O meu pé vai pisar no ouro, Aí eu vou cantar no coro. e gritar e só quem vai lá. Já comprei minha passagem, tô saindo de viagem. Quando eu for não vou voltar.